Amigos de placar, hein? Rapaz, que noite de Copa do Brasil, hein? Vamos falar do grande jogo entre Bahia e Flamengo. Mas antes de mais nada, por favor, peço aqui encarecidamente a você que deixe o seu like, no vídeo. Se você também não é inscrito no canal, por favor, clique aí no botãozinho para se inscrever. Pode compartilhar esse vídeo também com seus grupos, grupos de torcedores do Flamengo, grupos de torcedores do Bahia. Afinal de contas, tivemos então o jogo de ida na Arena Fonte Nova, Bahia e Flamengo, e deu Mengão. Rapaz, que vitória gigantesca do Flamengo lá em Salvador. O Bahia até foi melhor durante o jogo. Acho que sim. Teve mais volume, teve mais finalizações. O Matheus Cunha fez duas ótimas defesas no segundo tempo. A gente vai falar disso logo mais na frente. Logo no começo do jogo, a gente tem que lembrar de alguns fatores que são muito importantes. É um Flamengo ainda esfacelado, com uma série de desfalques importantíssimos. De novo, o Léo Ortiz jogando como volante. De novo, o Léo Ortiz jogando muito bem. Falar do Gerson já virou chovendo molhado. Mais uma vez, o Coringa jogou fino da bola, o capitão do Flamengo comandou o meio de campo, apareceu bem no ataque, criou boas oportunidades. O começo do jogo foi muito bom para o Flamengo. Os primeiros 5, 10 minutos. Dali para frente, o Bahia encaixou, foi melhor e dominou boa parte dessa primeira etapa, mesmo sem grandes finalizações. Teve sim as suas oportunidades, mas teve pouquíssima eficiência. Foi um jogo no primeiro tempo, para muitos, até morno, diferente do que muitos imaginavam. Eu já esperava esse jogo. Sinceramente, esperava um jogo um pouco mais calmo, um pouco mais precavido. É uma característica muito clara quando a gente fala de Copa do Brasil, pensando em jogos de ida e de volta, que o primeiro jogo seja um jogo de muito mais confronto, de muito mais embate físico. Não tivemos isso traduzido nos cartões amarelos. Foi apenas um cartão amarelo já no final para o Everton do Flamengo, com uma falta parando um contra-ataque do Bahia. O jogo foi muito leal, mas é um jogo muito truncado, é um jogo muito disputado. Nenhuma das equipes quer se abrir demais, se expor demais e de repente ter um resultado muito adverso, sem possibilidades de remontada no jogo de volta. Foi isso que aconteceu. Na segunda etapa, o jogo foi um pouco mais animado. Aí sim, bem mais animado, com mais oportunidades. E aí apareceu o quê? A eficiência do Flamengo. Sim, o Flamengo não tomou gol de bola parada, de bola aérea, e fez um gol assim. Nico de la Cruz bateu um escanteio de maneira absolutamente magistral, uma fatiada linda na bola, e o Bruno Henrique subiu no 18º andar. Mais uma vez, Bruno Henrique decisivo em grandes jogos, em grandes clássicos, em grandes momentos. O BH foi lá, subiu de cabeça, cabeceou para baixo, o Marcos Felipe caiu, não conseguiu fazer a defesa. Esse 1-0 do Flamengo foi espetacular pelo momento do jogo. Como eu disse, o Bahia era melhor, o Bahia foi melhor durante a maior parte do jogo. Logo depois desse gol do Bruno Henrique, aí sim, o Bahia criou pelo menos duas ótimas oportunidades. Imagino três. Duas grandes defesas do Matheus Cunha, uma saindo, tirando com a perna, outra do Everton Ribeiro que ele vai buscar, e depois tem mais uma rasteira que ele com segurança encaixa agachado, mostrando muita segurança. O goleiro das Copas do Flamengo, já que existe esse revezamento entre o Rossi e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha foi muito bem mais uma vez. E aí, logo depois dessa pressão do Bahia, depois de sofrer o gol, após o gol do Bruno Henrique, teve uma queda física flagrante da equipe do Rogério Ceni. E esse Bahia que foi a campo hoje, com essa formação inicial, estava invicto na temporada. Tinha apenas 2 empates. O time não tinha perdido com essa formação, que para muitos é considerada a grande formação da equipe do Bahia. Então, mostra quão grande esse resultado foi para a equipe do Flamengo vencendo fora de casa. Como eu disse, logo depois dessa pressão, após o gol do Bruno Henrique, o Bahia caiu muito fisicamente. As alterações fizeram bem também ao Flamengo, porque recompôs, encontrou um novo fôlego. E aí faz também toda a diferença o elenco com maiores opções do Flamengo, mesmo com tantos desfalques. Talvez o Rogério Ceni não tenha opções no mesmo nível vindo do seu banco de reservas em relação à equipe titular. O Bahia caiu muito fisicamente, sentiu demais e não conseguiu ser tão criativo. Logo no finalzinho, talvez no último lance, o Lúcio teve uma cabeçada, o Davi Luiz entrou no jogo, errou, não acertou a bola, o Lúcio sozinho não conseguiu cabecear para o alto. Exatamente o que fez o Bruno Henrique, não fez o Lúcio. Cabeceou por cima, o Matheus estava na bola no alto,
mas essa cabeçada embaixo é sempre muito mais difícil para o goleiro. Então essa daí foi a última grande oportunidade da equipe do Bahia, que então, como eu disse, saiu derrotada pela primeira vez com essa sua formação na temporada de 2024. Ótimas notícias para o Flamengo, com a vitória nesse jogo de ida, vai decidir em casa e pode começar a esvaziar o seu departamento médico, né? Pedro já está em transição, pode ser que jogue no final de semana contra o Corinthians, seria um retorno realmente muito importante, mas também nem tudo foi perfeito. O Michael entrou no segundo tempo e logo depois saiu, sentiu algo no músculo da perna, algo que vai ser muito mais bem avaliado na sequência, no decorrer dos dias, no retorno da equipe do Flamengo ao Rio de Janeiro, inspira cuidados. Michael voltou contra o Bragantino, reestreou, fez gol de cabeça e hoje saindo do banco com um pouco mais de 15, 20 minutos em campo, acabou sentindo essa lesão. Chamou atenção também a saída do Gerson, já na parte final do jogo, o Gerson deixou o campo extenuado, não foi sequer ao banco de reservas e teve uma imagem do Gerson já no túnel da Arena Fonte Nova, onde ele parecia não se sentir muito bem. Não sabemos se o desgaste, ele teve uma bolada, depois ele começou a não se sentir tão bem assim, mas foi ao vestiário com a expressão de desgaste extremo e até de não estar se sentindo tão bem assim, algo que também vai ser mais bem avaliado por todo o departamento médico da equipe do Flamengo na sequência. Repito, grande vitória. Está resolvido? Não está resolvido. A gente lembra no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro o jogaço que foi entre Flamengo e Bahia lá no Maracanã. O Flamengo ganhou no finalzinho e para muita gente, inclusive para mim, o Bahia foi melhor no jogo, mas o resultado foi favorável ao Flamengo. Então, não está decidido o confronto da Copa do Brasil, mas evidentemente é uma vantagem muito boa para a equipe do Tite, projetando inclusive a volta de peças muito importantes, como o Pedro, como o Gabriel, como a Arrascaeta, jogadores que estão lesionados e que mais uma vez desfalcaram a equipe do Tite, inclusive, que retornou à área técnica, voltou a comandar a equipe à beira do campo. Essa também é uma ótima notícia. Todo mundo lembra, o treinador do Flamengo não se sentiu bem após o jogo lá em La Paz, na derrota que classificou o time na Libertadores da América, teve uma arritmia, voltou, chegou a ser hospitalizado, logo depois liberado, mas contra o Bragantino acabou não comandando a equipe. E agora então, que bom que o Tite está saudável, está bem, voltou a comandar a equipe. Essa também é uma ótima notícia, ainda mais depois do lamentável acontecimento com o Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, que infelizmente veio a falecer aqui no Brasil após passar mal e ter também uma arritmia cardíaca jogando lá no Morumbis. Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo se você gostou do conteúdo, recomende para mais pessoas. Tem análise de muitos jogos aqui no canal de Placar, né? O nosso canal está sempre com muito conteúdo. Tem o Opinião Placar e ó, tem mais novidade vindo por aí, hein? Então, grande vitória do Flamengo, que larga na frente nessa decisão de vaga na Copa do Brasil. E como eu disse, tem o Corinthians fora de casa, em São Paulo, na Neoquímica Arena, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Será que o Pedro volta? São notícias que a gente vai apurar e vai descobrir no decorrer dessa semana. Valeu? Tamo junto. Um abraço.